Nesse vídeo, vou falar como fazer orquídea florir com 7 dicas infalíveis para ter flor de orquídeas rápido o ano inteiro. E para quem ficar até o fim do vídeo, uma dica extra para acelerar esse processo, mesmo se ela nunca tenha dado flor antes. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais dicas. Primeira dica: escolha o vaso e substrato certo. A escolha do vaso e do substrato faz toda a diferença na saúde da orquídea e na capacidade dela de florescer. O vaso precisa ter furos para drenagem. Isso evita que a água fique acumulada e apodreça as raízes. Vasos de plástico são bons para reter mais umidade, enquanto os de barro ajudam a manter o substrato mais seco. O substrato deve ser arejado e leve, permitindo que as raízes respirem. O mais indicado é a casca de pinus, carvão vegetal e musgo esfagno. Não use terra comum, pois ela compacta as raízes e pode matá-las. Uma boa dica é replantar a orquídea a cada 2 ou 3 anos para renovar o substrato e garantir que as raízes tenham um ambiente saudável. Isso vai ajudar a fazer a orquídea florir. Dica número 2: iluminação na medida certa. A luz é um dos principais fatores que fazem as orquídeas florescerem. Elas precisam de luz indireta e abundante. O ideal é colocar perto de uma janela voltada para o leste, onde recebem o sol da manhã. Se as folhas estiverem muito escuras ou com crescimento lento, a planta pode estar recebendo pouca luz. Se as folhas ficarem amareladas ou queimadas, significa que a luz está muito intensa. Tente filtrar a luz com uma cortina fina. Se sua casa tem pouca luz natural, você pode usar lâmpadas de LED próprias para plantas. Dica 3: rega correta para estimular a floração. A rega errada é um dos maiores erros que impedem a orquídea de florescer. Antes de regar, sempre toque o substrato. Se ele estiver úmido, não regue. Se estiver seco, é hora de regar. No verão, a frequência pode ser de 2 a 3 vezes por semana. Já no inverno, reduza para 1 vez por semana. Sempre use água em temperatura ambiente. Água muito fria pode chocar as raízes. Regue pela manhã para que a planta tenha o dia todo para secar. Nunca molhe à noite, pois a umidade acumulada pode causar fungos. Evite deixar água acumulada no miolo da planta, entre as folhas, pois isso pode apodrecer a orquídea. Dica 4: adubação para estimular a floração. Sem nutrientes adequados, a orquídea não terá força para produzir flores. Use um adubo rico em fósforo, como o NPK 10, 30 e FIM 20, pois ele estimula a formação de flores. Aplique a cada 15 dias, sempre seguindo a dosagem recomendada na embalagem. Uma alternativa natural é usar chá de casca de banana, que é rico em potássio e fósforo. Basta ferver a casca de banana em 1 litro de água, esperar esfriar e regar a orquídea com essa mistura. Nunca exagere no adubo, pois isso pode queimar as raízes da planta. Dica 5: controle da temperatura e umidade. Orquídeas florescem melhor quando estão em um ambiente com temperatura e umidade equilibradas. A faixa ideal de temperatura para a maioria das orquídeas é entre 18 graus Celsius e 28 graus Celsius. Se o clima estiver muito seco, você pode aumentar a umidade do ambiente borrifando água ao redor da planta, mas sem encharcar as folhas. Outra opção é colocar um pratinho com pedrinhas e água embaixo do vaso, sem deixar a água tocar nas raízes. Evite mudanças bruscas de temperatura, como colocar a orquídea perto de ar-condicionado ou ventilador, pois isso pode estressar a planta. Dica 6: simule um estresse natural para estimular a floração. Na natureza, algumas orquídeas só florescem após passar por pequenos períodos de estresse, que simulam as condições naturais delas. Para imitar isso, você pode reduzir a rega por algumas semanas e deixar a planta sentir um leve estresse hídrico. Isso pode despertar a floração. Outra estratégia é baixar ligeiramente a temperatura durante a noite, deixando a orquídea em um ambiente um pouco mais fresco. Essa variação entre dia e noite pode ser um gatilho para a floração. Dica 7: remova flores e folhas secas. Se sua orquídea já floresceu e as flores caíram, não se preocupe. Isso é normal. Para incentivar uma nova floração, corte o haste floral seca cerca de 1 centímetro acima do 3º nó. Isso pode estimular o crescimento de uma nova haste. Se houver folhas secas ou amareladas, remova com uma tesoura esterilizada para evitar fungos e doenças. Se a haste estiver completamente seca, corte ela pela base. Essa limpeza ajuda a orquídea a direcionar sua energia para novas flores. E agora a dica extra para quem ficou até aqui. Se você tem uma orquídea que nunca deu flor, tente trocar ela de lugar. Às vezes, mudar a posição da planta para um local com mais luz ou circulação de ar pode fazer toda a diferença. Gostou dessas dicas de como fazer orquídea florir? Me conta nos comentários se você já tentou alguma delas.
e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre orquídeas.